Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fernando Antunes e vamos para uma resolução de questões. 6 Gran Rio 2015, Banco do Brasil, escriturário. Os escriturários de uma agência foram chamados para uma reunião com um profissional da área de segurança da informação de um banco. O objetivo dessa reunião era informá-las de que houve uma falha nos procedimentos de segurança da rede de computadores da agência, o que permitia a propagação de um programa malicioso bastante perigoso. Durante a reunião, o profissional de segurança disse que o programa em questão permite monitorar a movimentação do mouse por sobre a tela de uma aplicação bancária, com o objetivo de descobrir a senha digitada por um usuário que esteja usando um teclado virtual. E ele completou sua explanação dizendo que esse tipo de código malicioso é chamado de vírus. Então, vírus pode ser muito amplo. Tem vários tipos. Então, ele pode ser utilizado, no caso? Sim. Porém, você tem que especificar qual seria. No caso, ele deu mais opções pra gente. Então, vamos aí. B. Trojan Clicker. Trojan Clicker, o que seria um Trojan Clicker? Seria, quando você clica num Trojan Clicker, ele vai alterar sua página inicial do seu navegador ou vai te direcionar para um site. Ele é mais utilizado nisso aí para contar visualizações, certo? Então não seria bem o que ele está procurando. C. Spyware. Spyware ele é para vigiar seu computador. De tudo, desde do mouse, teclado, visualização da tela. Em si é o que ele precisa. Porque vamos lá, a maioria dos bancos digitais, quando você vai acessar via navegador, ele não te deixa você mexer um teclado para digitar sua senha. Ele te dá um teclado virtual que normalmente é aleatório os locais das teclas, certo? Ou aleatório o local do teclado. Pode vir aqui embaixo, pode vir em cima da tela. Então, ele não vai conseguir capturar, certo? Então, no caso seria spyware. Vou lá. Botnet. O que seria um botnet? Ele é uma espécie de vírus que ele vai controlar o seu computador. Para que serve essa situação? Ele vai controlar seu computador, vai se replicar, só que não vai acontecer muitas coisas no momento que você estiver utilizando. Isso é mais utilizado para fazer um ataque de DDoS. O que seria um ataque de DDoS? Seria um serviço de negação. Por exemplo, eu quero derrubar o site do GDF. Como você faria isso? Você bota um monte de computador que está infectado por botnet, acessando de uma vez só o site do GDF. Nisso, o site vai cair para se proteger, porque ele vai ver que tem uma coisa acontecendo que está errada, que tem muita gente acessando, certo? Então, isso é um botnet. E o último é o Trojan Backdoor. Trojan, o que seria um Trojan? Trojan é um vírus que se esconde como um aplicativo legítimo. Como assim? Você consegue receber ele, seu computador não vai pensar que é uma coisa errada, porque ele está vindo junto com o aplicativo que você está instalando, exemplo, a Torrent. Ele veio lá junto com ele. E o backdoor seria a porta dos fundos do seu computador, ou seja, ele pode acessar seu computador. Ele pode pegar algum usuário, uma senha sua. Então, no caso, é um Trojan que ele vai abrir espaço para o backdoor para ele te passar para ele pegar esse backdoor e passar para uma pessoa responsável, certo? Então, no caso, não seria ele também. Então, seria C, que ele vai conseguir ver o que você está fazendo e vai passar para a pessoa responsável, ok? Então, calma aí. Próximo. Spyware é um tipo de malware que tem como objetivo monitorar a atividade do usuário em um sistema, coletar informações pessoais e senhas e, em seguida, enviar esses dados para terceiros. Nesse caso, o spyware está sendo usado para monitorar a movimentação do mouse e capturar a senha digitada por um usuário que está usando um teclado virtual em uma aplicação bancária. Certo? Então, vamos pro próximo. Vírus, código malicioso que se reproduz e se espalha por outros arquivos. Então, como eu falei, vírus é essa definição, porém ele se dá uma diferença de vários tipos, ele é muito generalista. Então, é bom a gente ter uma noção do que está acontecendo. Trojan Click, software malicioso que realiza cliques falsos em anúncios. É isso que eu falei. Ele vai te direcionar para um site e vai clicar em alguma coisa que não é para ter clicado, certo? Tanto que nesse site você pode pegar outros tipos de vírus junto com eles, ou apenas só para acessar. Exemplo, você entra no site, ele abre uma segunda aba ou uma segunda janela que vai para um site de apostas. Isso acontece bastante, ok? Botnet, rede de dispositivos infectados usados para ataque. Isso que eu falei, DDoS, que ele vai acessar um local, vai acessar tanto que o servidor vai negar acesso e vai fechar o servidor.
tá? Trojan Backdoor, software malicioso que cria uma porta de entrada secreta. Isso, ele vai abrir, que o Trojan é um ataque. Bom, o Trojan é um software que normalmente é confiável, que o seu antivírus não vai reconhecer com tanta facilidade, e ele vai abrir uma backdoor, que seria uma porta dos fundos para outro vírus acessar, ou ele pegar algumas informações de algum sistema seu e passar para alguém, ok? FGV 2015, DPE Mato Grosso, assistente administrativo. A respeito das ameaças que em uma informação pode ser submetida, analise a afirmativa a seguir. 1. Vírus é um programa que se conecta a um arquivo e replica-se sem a necessidade de uma execução. Errado. Você precisa executar. Se você botar um vírus no site de trabalho, ele vai ficar lá quieto. Não vai acontecer nada. Ok? Worm é um programa que se conecta a um arquivo e replica-se após ser executado. Não. Uma vez que ele esteja lá, ele vai se replicar automaticamente. Ele já está ali, então ele já vai se replicando por nada. Se você clicando ou não. Ele pode criar um arquivo que não tem nem execução. Ok? E 3, Cavalo de Troia é um programa disfarçado com uma aplicação útil. Foi o que eu falei. Ele pode ser disfarçado com uma aplicação útil. Você pode ter instalado ele sem perceber. Por exemplo, quando você vai instalar qualquer programa, podendo ser útil ou não para o seu computador, ele pode ser um daqueles, tipo, você concorda em instalar pro programa X, você não lê, você só vai dando lá, next, próximo, e não vê. Ou seja, então, se somente a afirmativa 1 estiver correta, a 1 não está correta. B, somente se a afirmativa 2 estiver correta, a 2 não está correta. C, se somente a afirmativa 3 estiver correta, ela está correta. Então, no caso seria C, mas vamos buscar de consciência. D, se somente as afirmativas 1 e 2 estiver corretas. Não, 1 e 2 está errada. Se somente a afirmativa 2 e 3 estiver correta. A 3 está certa, porém a 2 não. Então, no caso, seria C. Só para marcar aqui. Caneta. Então, C. Certo? Então, próximo. Importante. Vírus é código malicioso que infecta arquivos e se replica, como eu falei. Worm, código malicioso que se replica pela rede. Sim, ele vai se replicar no seu computador. Se ele conseguir passar para outro lugar, ele vai se replicar em outros lugares, certo? Cavalo de Troia, programa malicioso que se disfarça. Como eu falei, ele vem com um software que o seu antivírus não reconhece, que é um malicioso, e vai sendo aceito. E vai abrindo portas ou vai passando para outros vírus. 6 de Rio 2015, Banco da Amazônia, técnico bancário. Como é classificado o código malicioso que instala o servidor de proxy de modo que permitir que um computador seja utilizado para negociação anônima e envio de spam? Esse é legal. Spyware? Não. Spyware, como a gente viu, ele vigia seu computador, certo? Cavalo de Troia? Pode sim. Cavalo de Troia, literalmente, ele entra no seu computador e vai abrindo portas. Ou seja, ele pode passar para outro computador, ou ele pode também se dividir. O que acontece? Ele pode entrar no seu servidor de e-mail e começar a disparar para outras pessoas para ele conseguir ter acesso a outros computadores. O Worm, ele é um vírus que ele vai se replicando no seu computador tanto que seu computador fica horrível. O bot pode ser considerado um vírus? Sim, porém a gente tem muita utilização nele para coisas para facilitar a nossa vida. O que seria bot? Ele faz tarefas automatizadas. Exemplo, todo dia quando eu ligar o meu computador, eu quero que ele vá lá e verifica se chegou e-mail. Ele abre o seu navegador. Bot é isso, ele é um robô. Você vai passar funções para ele e ele vai fazer isso. Você pode, por exemplo, criar um bot que você pode colocar um cartão de memória no seu computador, ele vai lá, pega as fotos e vai distribuindo no local onde você falar que é para ele distribuir, fazer uma classificação. E o backdoor é a porta dos fundos, é quando seu computador é acessado por outros lugares, certo? Então, no caso, seria B, Cavalo de Troia, que ele vai acessar seu computador e se dividir via e-mail de spam. 6 de Rio 2014. Banco do Brasil. Há características importantes que distinguem os códigos maliciosos denominados worms, daqueles denominados Trojan. Uma das características é autorreplicação automática pela rede. Sim, ele vai se replicar na rede pelos computadores.
Pode ser via pendrive, pode ser via e-mail, tem várias opções, ok? B. Instalação por execução de arquivos infectados. Ele não precisa ser executado para infectar outros locais, ok? Contaminação através de redes sociais. Não, contaminação através de redes sociais vai mais pelo cavalo de Troia, certo? Ou Trojan, no caso. D. Contaminação por compartilhamento de arquivos. Nem sempre. Quando você compartilha um arquivo, ele pode não vir, certo? Vamos melhorar um pouco isso aqui. Ele pode não vir, a não ser, por exemplo, eu tenho uma pasta dentro do meu computador que ele tem esse worm, porém eu estou compartilhando de outra pasta. Ou seja, ele não vai estar lá, certo? Então, há possibilidade? Sim, mas também se não estiver no local, ele não vai ser transmitido, certo? Instalação por execução explícita de código malicioso. Nem sempre, certo? Você não precisa executar ele, ou seja, então ele não precisa. Então, no caso, auto-replicação automática pela rede, que ele vai se replicar até ele achar um local que ele consiga se transferir para outros locais. O arquivo que, por questões de segurança, não pode ser enviado para terceiros através do Gmail diretamente anexado por um e-mail. Tá. O Gmail ele aceita muitos tipos de arquivo. Porém, ele não aceita arquivos executáveis. Certo? Por quê? Pode vir um vírus ali no meio e você pode infectar outros locais. Então já é por regra de segurança dele. A. Programa prog.exe executável. Certo? Ele vai infectar qualquer máquina Windows que seja executável ou que seja executado. B. XLSX é um arquivo Excel. Ele aceita, certo? Carta.docs. Docs é um Word, então ele aceita também. Foto.jpg. Ele vai aceitar sim, porque é uma imagem, ok? Início.html. Ele vai aceitar por quê? Porque normalmente os e-mails eles se comunicam via HTML. Então, isso aqui para ele é padrão. Então, no caso, A, certo? Outra, em relação a é só um indício. Ele vai bloquear também caso tenha algum direcionamento, certo? Porém, eles deixam passar de vez em quando, porque normalmente o direcionamento precisa ser acionado. Então, no caso, ele não vai reclamar tanto do HTML. Então, no caso, seria a prog.executável. Então, gente, isso aqui é o final de mais uma aula. Bons estudos e até a próxima.